O dia em que o São Paulo do Fernando Diniz destruiu o Atlético Mineiro em pleno Morumbi. Me lembro muito bem que antes daquele jogo importantíssimo, o São Paulo havia perdido para o Corinthians em Itaquera, com gol marcado pelo Otero. Isso pela rodada de número 25 do Brasileirão. Antes daquele jogo, todos apostavam que o São Paulo ganharia, mas o time tricolor acabou jogando muito mal e consequentemente perdeu a partida. No jogo seguinte era contra justamente o Atlético Mineiro, um time muito forte que inclusive era líder do Campeonato Brasileiro. O torcedor do São Paulo estava totalmente desconfiado, pois perdemos para o Corinthians que estava no meio de tabela e agora íamos jogar contra o líder Atlético Mineiro. Mas não imaginávamos o que ia acontecer naquela noite de quarta-feira. O surreal estava prestes a acontecer, era totalmente difícil para o São ter que anular um ataque tão poderoso como o do Atlético Mineiro. Naquele jogo os atacantes titulares do Atlético Mineiro eram Keno e Eduardo Vargas. Não era fácil de ter que anular esses jogadores, mas foi isso que aconteceu. Essa era a escalação do São Paulo na época. Lembrando, esse Brasileirão era o de 2020. Nesse jogo, logo aos 24 minutos o São Paulo já abriu o marcador, com um belo chute de Igor Gomes. Com o Igor, ó. Arrumou para bater pro gol, chutou pro gol! Gol pra solidificar a liderança. Nesse jogo o Atlético Mineiro quase não criou chances. O Juanfran e o Arboleda conseguiram anular o Vargas e Keno. No segundo tempo o São Paulo administrou muito bem o jogo, assim como no primeiro tempo. Era realmente uma aula de como se jogar futebol. E então, aos 37 minutos do segundo tempo, o São Paulo ampliou o placar com um gol do Gabriel Sara, em um cruzamento do Vitor Bueno. E o Atlético não marcou, ficou meio ali no meio do caminho. Zaratio, bola dentro da grande área. Realmente o São Paulo não estava para brincadeira. Esse jogo foi totalmente espetacular. Uma pena que o dinizismo acabou dando certo em apenas alguns jogos. Mas enfim, o tricolor não parou por aí. Já nos acréscimos, Jonas Toró aumentou o placar para o São Paulo. Mais de 45, o jogo vai até 49, Toró limpou, bateu! Então foi nesse dia que conheceram o dinizismo em sua melhor forma, lembrando que Luciano nem estava no jogo, pois havia se lesionado no jogo contra o Corinthians. Ou seja, se foi 3-0 sem Luciano, imagina com ele. Esse foi um jogo incrível mesmo. Eu me lembro quanto que eu fiquei empolgado depois desse jogo, até porque o São Paulo meteu 3-0 no líder do campeonato, Atlético Mineiro. Logo depois daquela partida o São Paulo começou a liderar em primeiro colocado por um bom tempo. Acho que todo mundo se iludiu nesse dia. Uma pena que algumas rodadas depois iria acontecer o inacreditável com o São Paulo. Mas é aí, torcedor tricolor. Você lembrava desse jogo? Gostavam na época em que o Diniz estava no tricolor? Deixe seu comentário e também se inscreva no canal. Tamo junto!